o jornalismo, ele te faz você formar para você buscar a verdade. Mas nem sempre a sua verdade é totalmente a verdade. É sempre a sua visão de um fato. A gente estava discutindo sobre futebol e de um certo jornalista, a opinião dele. E eu discordando fiamente a opinião daquele jornalista. De que acusa o Guga de ser o pior jogador do Atlético e o culpado dessa má fase. Eu, na minha cabeça, quando eu agora estudando, você não colocar um viés ideológico do que você pensa no jornalismo, eu acho muito difícil. O jornalismo, Luciano, você que está fazendo jornalismo agora, uma coisa, esse conceito aí que o povo fala de imparcialidade, isso não existe. A busca pela imparcialidade, ela existe. Mas a imparcialidade não existe. Né? Só no jornalismo a gente estuda sobre critérios de noticiabilidade, existem inúmeros critérios de noticiabilidade. Só de você estar dando critério para notícia já não está sendo imparcial. Critério daquilo que vai ser notícia, você já não está sendo imparcial. Dá um exemplo. Só do fato da gente estar escolhendo aqui esse tema de empreendedorismo e o tema aí que surgiu agora, né, dessa questão do jornalismo. Para ser tema desse podcast, a gente não está sendo imparcial. Porque poderia estar escolhendo um outro tema que para muitas pessoas seria mais relevante. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, claro. Só do jornal tá escolhendo, às vezes, uma pessoa que é morta por bala perdida na Zona Sul e sendo capa de jornal, e a outra que tá na favela que foi morta pela mesma maneira lá na favela, escolheu a pessoa da Zona Sul. Esse tipo de notícia já não tá sendo imparcial. Entendeu o que eu tô falando? Então, só de fato de você estar escolhendo aquele fato para ser notícia e não outro, né? Que muitas pessoas considerariam um fato noticiável, você já não está sendo imparcial. Agora, eu acho que a busca pela imparcialidade, sim. Esse é um compromisso que os jornalistas têm que ter. Então, mas esse conceito de espelho, né, da teoria do espelho no jornalismo, que é o reflexo da realidade, isso é mentira e utopia. Pensar que o jornalismo ele é espelho do reflexo do que acontece na sociedade. Não é. Então, por isso que as pessoas... Assim, a gente trabalha num programa de televisão. Aquela matéria que saiu ali para vocês, os 7, 8 minutos, gente, não é isso aqui do que foi, o que aconteceu de verdade. E a gente não consegue levar para todo mundo, né, a total verdade daquilo que aconteceu. A gente tenta resumir numa matéria o que aconteceu. E muitas vezes a gente, entre aspas, a gente omite a verdade, porque a gente tá... Omite ou então parte da verdade. Né? Porque a gente escolheu uma coisa para ser transmitida. Uma parte da verdade para ser transmitida, mas às vezes omitiu outra. Às vezes nem porque a pessoa quis omitir, não. Mas porque falta tempo, a edição é curta, as imagens são limitadas, né? A captura de imagens são insuficientes para retratar exatamente como que o fato aconteceu. A comunicação tem ruídos, a gente sabe, uma pessoa contando uma história para outra, chega na 20ª, 30ª pessoa, a história já é outra, né? E a gente brinca, todo mundo aqui já deve ter brincado de telefone sem fio, sabe? Então, assim, isso faz parte, não é porque muitas pessoas hoje falam, né, que o jornalismo é maldoso, que ele é tendencioso. Alguns veículos sim, mas eu acho que existe um certo exagero, tem existido um certo exagero com os veículos de imprensa, não querendo proteger todos eles, mas com certos veículos de imprensa, de que estão sendo extremamente tendenciosos, entendeu? Claro que existe uma linha editorial ali, mas não existe, vamos dizer assim, eu não vejo hoje no Brasil um projeto midiático para derrubar governo ou derrubar um governo municipal, estadual, federal, entendeu? Um projeto em conjunto midiático, entendeu? A gente, querendo ou não, a mídia, seja impressa, digital ou TV, ela tem que dizer a verdade. Se é contra o governo ou não, ou a favor, ela, infelizmente, ela tem que falar a verdade. Eu lembro que você me disse há uns dias atrás que a Globo, acho que em 2007 ou 2005, não lembro o ano que você falou, enfim confessou que apoiou a ditadura. Todo mundo sabe que ela apoiou a ditadura por vários motivos, por trazer equipamento. A Globo é a empresa mais tecnológica no Brasil, devido à época da ditadura.
porque ela ficou muito grande. Só que ela nunca reconheceu que apoiou a ditadura. Agora, eu lembro que você disse há pouco tempo, ela confessou que foi apoiou, um erro, que em 2005 foi um erro. eles publicaram uma coisa lá que admitindo que apoiaram na época a intervenção, né, militar em 64, e que foi um erro, que teria sido um erro esse apoio, né? Foi isso, assim, basicamente, que a Globo falou, né? Mas aí muita gente tem reclamado que a Globo, Band e outras redes de televisão estão batendo no atual governo. A gente já batia no Lula, batia no FHC. Porque, gente, é o papel da mídia, querendo ou não, bater no governo. Eu não digo bater, né? Não, Esse verbo mas a mídia, o impresso é o quarto poder. Ele vigia os outros três poderes. Isso faz parte do papel da mídia. Ele é o quarto poder. Ele vigia o poder legislativo, o executivo e o judiciário, né? Tanto que existe um filme muito bom com o Dustin, acho que é o Dustin Hoffman, que chama assim, Quem Vigia o Quarto Poder, né? Tem até chama O Quarto Poder. Existe um artigo muito interessante também no jornal que fala Quem Vigia o Quarto Poder. Que isso é uma crítica, né, que se faz. Quem que vigia o jornalismo, né? O jornalismo, até se protegendo, entre aspas, de uma certa fé pública e liberdade de expressão, não existe um controle de quem vigia isso, né? A não ser um controle jurídico, né? Que você não pode mentir, você não pode difamar, mas contrário a isso, quem que vigia esse quarto poder? Existe uma crítica dos próprios jornalistas para com o papel da imprensa sobre a sociedade também. Mas vamos ser um pouco mais pragmático aqui, o papel da imprensa é vigiar os outros três poderes. Criticar, assim. Vigiar, fiscalizar, por quê? Porque para formar a opinião pública de uma forma que a opinião pública esteja bem informada, né? O que se questiona muito é a influência que esses meios de comunicação, como eles têm vigiado os outros três poderes, né? Que é um problema. Que eu acho que é o erro da sociedade. A gente, não é porque, vamos supor, colocar um grande jornalista, William Bonner falou aquilo, você tem que aceitar como verdade e fechar os olhos, não. Eu acho que a notícia serve para você se informar e você criar uma crítica sozinho. E assim, como a gente diz, uma notícia que é na Globo num tal horário, a mesma notícia no mesmo horário, na Band pode ser um pouco diferente. Porque é como aquilo, você buscou um pedaço da verdade. Uhum. Então aquilo, gente, a crítica tem que ser sua. Você tem que buscar o conhecimento. Hoje em dia está muito fácil você buscar uma informação num jornal, numa revista, online, para você adquirir a crítica sobre o que você está pensando. Seja na política, no futebol, no entretenimento. O que não pode é você fechar os olhos achando do que o jornalista falou é a verdade e acabou. Eu acho, Luciano, que eu sou muito polêmico, né? Primeiro que meu pai, eu gosto do Faustão. Eu gosto do Jaircy Carvalho. Eu gosto do Galvão Bueno. Eu gosto de um monte de pessoas que o povo, que muita gente odeia, né? Vamos dizer assim. E aí todo mundo fala, pô, Felipe, você gosta desse povo só porque... Não, eu acho o Galvão Bueno puta de um locutor. Eu acho o Faustão puta de um comunicador. Eu sei que ele fala demais, todo mundo fala. Mas eu acho, velho, porque eu analiso o cara tecnicamente, entendeu? Eu acho que um cara passar a emoção que o Galvão passa, eu acho top. É o cara que mais sabe passar emoção. Então, assim, claro que talvez muita gente vai discordar de mim. Então tem essas coisas, eu gosto de umas coisas que ninguém gosta, né? Quando o Chorão morreu, eu brinquei com uns amigos meus que ele era um poeta. Brinquei não, falei sério. Que ele tinha versos poéticos na música dele, né? E o pessoal começou a me zoar. Por quê? Porque o Chorão era um cara muito sem pudor nenhum, né? Fazia dedo pra todo mundo, tá? Até uma vez que ele tava no Faustão, ele mandou dedo pra câmera. Então, assim... Mas, enfim, eu tô analisando a questão técnica, né? Mas, voltando à questão do jornalismo que a gente tava falando, o que era? Eu até esqueci o que a gente tava falando. Eu falei pra você não acreditar. Com a viseira fechada, o que o jornalista fala, assim, é o que ele falou, Sim. E sair falando pra todo mundo. Não, mas o cara disse que é isso. Não, gente, calma. Eu acho o seguinte... Analise a informação. Exatamente. Fiscalize. Hoje em dia, infelizmente, com essa disseminação das informações, através das redes sociais, o WhatsApp e os próprios inúmeros veículos de comunicação, a gente tem que saber formar a nossa opinião de forma mais investigativa. Porque a gente tem que realmente investigar quais são os veículos que a gente confia, tá, gente?
E que a gente pessoalmente confia, pode ser um veículo que você confia, pode ser um que eu não confie. Mas cheque um pouco a informação, veja se aquilo é verdade, porque realmente hoje com esse universo de fake news que tem surgido no mundo inteiro, isso está atrapalhando muito, está alimentando muito a desinformação das pessoas.